Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem que te posiciona profissionalmente. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a fotografia profissional. Vamos entender como ela impacta o seu posicionamento e a imagem que as pessoas fazem de você. Lembrando que sempre que a gente trata aqui no programa de imagem, a gente está falando de 3 pilares: aparência, comportamento e comunicação. A fotografia profissional é um item dos mais importantes da sua comunicação. Vamos entender por quê. Estudos mostram que uma pessoa leva apenas 7 segundos para formar sua opinião a partir de uma imagem. E seja no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram ou qualquer outra rede social que você utilize, provavelmente a sua foto é a primeira informação que as pessoas vão ter, mesmo antes de falarem com você. O que será que essa foto está falando sobre você? Uma foto profissional que possa ser usada nesses perfis traz pelo menos 3 grandes benefícios. Primeiro, fortalece a sua marca pessoal. Segundo, gera confiança. E terceiro, te diferencia da concorrência. Vamos para um exemplo prático que talvez você tenha vivido aí no seu dia a dia. Vamos supor que você precise contratar algum tipo de serviço e você tenha 2 profissionais equivalentes à primeira vista e você vai pesquisar o LinkedIn desses profissionais. Imagina que um deles tem uma foto bastante escura, mal enquadrada, de má qualidade. E o outro, ao contrário, tem uma foto clara, bem enquadrada, com bastante qualidade. Qual dos 2 geraria mais confiança para que você contratasse? É meio óbvio, né? Mas isso exemplifica a importância, a relevância de uma foto profissional. Isso pode ser realmente um fator de escolha dentro de um contexto de concorrência qualquer. Mas como saber se a sua foto, a foto do seu perfil, atende um critério de escolha que passe pelo viés de qualidade que a gente está conversando aqui? Ou como fazer uma boa foto profissional? Aqui nesse vídeo eu vou explorar pelo menos 3 elementos que eu acho essenciais para que você tenha uma boa foto profissional. E é claro que a gente vai falar aqui sobre os temas principais desse canal, que versam aí sobre a aparência, o comportamento e que vão resultar numa boa comunicação. Então vamos ao primeiro elemento, o vestuário. Eu costumo dizer que uma foto conta toda uma história, toda uma narrativa através de apenas uma imagem. Isso quer dizer que a gente precisa, quando se trata de foto profissional, para fortalecimento do posicionamento, entender qual é a história a ser contada. E a partir dessa história, eu consigo eleger cada elemento que vai compor essa história, ou seja, que vai estar nessa imagem de maneira mais intencional e estratégica. Então, o ponto de partida talvez seja esse: eleger a mensagem principal, entender o que você quer que o outro saiba sobre você a partir dessa imagem fotografada. Quando a gente sabe a mensagem que a gente quer, fica muito mais fácil trazer os elementos que me ajudarão, então, a trazer essa narrativa, a dizer isso para o meu interlocutor apenas a partir de uma fotografia. Vou trazer alguns exemplos aqui que vão ajudar a ilustrar isso, mas caso você seja novo no canal, você talvez precise de algumas partes técnicas que não vou me adentrar aqui nesse episódio, mas que estão presentes em vários outros episódios ali no início do canal, que falam sobre os elementos de design, que são elementos que estão presentes em toda a narrativa visual, e obviamente a fotografia é uma narrativa visual, e que transmitem por si só uma série de mensagens, significados, atributos. Quando a gente fala de linguagem visual, e a vestimenta, né, o nosso vestuário é uma linguagem visual que é lida pelo outro, a gente precisa entender de elementos de design. E eu falei várias vezes nesse canal sobre os principais elementos de design quando a gente pensa na imagem, na aparência, que são linhas, formas, cores, texturas e volumes. Então, para fortalecer uma mensagem, eu vou usar esses elementos, todos esses elementos, em prol da mensagem que eu tenho como objetivo transmitir sobre mim. Vamos então para alguns exemplos. Pode ser que você, como profissional, queira transmitir uma mensagem de credibilidade, segurança, confiança com a sua foto profissional. Então, a gente já sabe
ou talvez você não saiba, mas você vai saber voltando lá nos episódios anteriores, que as roupas que contêm linhas mais retas, né, tecidos mais planos, poucos volumes e cores mais escuras, mais neutras, vão ajudar a comunicar esse tipo de atributo. É importante, então, que eu esteja vestindo elementos que tragam, itens, né, que tragam esses elementos de design, de tal forma que eu consiga comunicar isso sem dizer uma palavra sequer. Caso do contrário, eu queira transmitir uma mensagem de criatividade, de jovialidade, de espontaneidade, pode ser que eu tenha linhas mais curvas ou até diagonais compondo o meu vestuário. Posso ter formas variadas, volumes variados, texturas variadas, né? Vários tipos de tecido, de materiais. E especialmente vou ter muitas cores. Isso vai me ajudar então a comunicar, a trazer uma mensagem de criatividade, eventualmente jovialidade e até modernidade e inovação. Pode ser que você também queira transmitir uma mensagem de leveza, uma mensagem que traga paz, por que não, né? E até certa proximidade e acessibilidade. E aí a gente vai ter texturas um pouco mais leves, linhas ainda sinuosas, mas menos exuberantes do que as que são típicas da criatividade. Eu vou ter tecidos mais fluidos, né? Talvez mais macios, que ensejem um toque mais agradável. E eu vou ter provavelmente cores mais claras, né? Cores que provavelmente vão tender para os neutros, ou tons mais claros de cores como rosa, como azul, como verde, cores que realmente aproximam. Então vejam que todos esses elementos que podem estar no vestuário, mas também podem eventualmente até compor o cenário onde você vai estar, onde você vai ser fotografado, contam uma história, ajudam o outro a entender quem você é e quem você quer, ou como você quer ser percebido por esse outro. Nada ou nenhum desses elementos deve ser adicionado à sua imagem sem intencionalidade. Eu acho que as grandes palavras, né, da imagem que eu trago o tempo todo aqui são estratégia e intencionalidade, especialmente intencionalidade. Então, tudo que você adicionar a essa imagem que vai ser fotografada tem que ser intencional, tem que ter um propósito, tem que dizer algo sobre você. Nada deve estar ali por estar, né? Fruto de uma casualidade, por exemplo, tá? E perceba que esses elementos muitas vezes vão estar nas roupas, mas podem estar também no cabelo, em um acessório. Eventualmente até a sua postura vai criar formas geométricas que vão comunicar coisas diferentes a seu respeito. E falando de postura, já que eu já antecipei o segundo ponto, vamos então entender como a postura pode trazer mensagens sobre você. Vamos lá. Para além do vestuário, um segundo item muito importante dessa narrativa que você vai trazer dentro da sua imagem fotografada é a postura. Diria até que para além da postura é a linguagem corporal como um todo. A gente tem um episódio aqui no programa totalmente dedicado à linguagem corporal e se você quiser saber mais sobre esse assunto, que é bastante interessante, procura lá o episódio porque vale a pena. Mas aqui a gente vai trazer esse recorte da fotografia, né? Lembrando que a fotografia é 1 segundo da sua linguagem corporal. Então, mais uma vez, a gente tem que ser muito intencional, né? Bastante seletivo, bastante estratégico, né, nesses elementos de linguagem corporal que estarão presentes na fotografia. Lembrando que aqui, quando a gente falar para a fotografia da linguagem corporal, eu vou estar falando principalmente do contato visual, da presença ou não do sorriso e da sua linguagem corporal propriamente dita com a postura que você escolher, na qual, né, você escolher ser fotografado. E lembrando que essas posturas, elas contam muito, né? Elas contam bastante. Vou até partir do seguinte exemplo, que é um exemplo que talvez seja fácil de você visualizar, porque é uma postura que geralmente os homens fazem em fotografias profissionais. Quase todos optam por fazer a fotografia profissional de braços cruzados, com um semblante mais ou menos fechado, né? Para transmitir formalidade, credibilidade, seriedade. E faz sentido, de fato, que essa postura seja feita caso você tenha a intenção de transmitir esses atributos aí que eu citei. Mas o meu questionamento para você é, será que são esses os atributos que você está querendo transmitir de verdade para o outro?
E aí cabe uma reflexão bem importante, porque essa postura, muito embora gere credibilidade, muitas vezes gera também distanciamento, né? E muitas vezes você atua num segmento específico de mercado que você precisa gerar conexão, você precisa gerar proximidade, uma sensação de acessibilidade para com quem vai estar te vendo. É o caso, por exemplo, de corretores de imóveis, né? Eu sempre falo isso para os corretores de imóveis que eu atendo. Qual é a medida da credibilidade que você quer transmitir com essa imagem? Já assessorei alguns deles nas fotografias profissionais. E por que eu faço essa provocação? Porque muitas vezes essa fotografia que passa credibilidade, mas distancia ao mesmo tempo, pode não ser a melhor estratégia, né? Porque eventualmente o que a pessoa está querendo quando vai buscar um corretor de imóveis é uma pessoa que vai me entender, que vai me acolher, que vai pensar na melhor solução para o meu caso específico, que é próxima, né? E essa postura ela vai transmitir justamente o contrário, né? Então existem outras posições, outras posturas, outras possibilidades de poses que podem te trazer ainda credibilidade, mas também um certo acolhimento, uma certa proximidade mesmo, né? E aí vamos pensar, o contato olho no olho que você pode simular na fotografia pode ser uma forma de demonstrar atenção, de demonstrar cuidado, né? O que pode ser interessante ou não para a sua área profissional. Outro contato que gera bastante conexão é o sorriso. Também a gente já conversou aqui mais de uma vez sobre esse elemento aí, né? Então, é o caso do sorriso estar presente ou uma cara de mal é melhor para transmitir credibilidade ou formalidade? Você precisa pensar nisso. Eventualmente não precisa ser aquele sorriso tão aberto, uma gargalhada expansiva. Ou pode até ser, né? Caso você queira transmitir expansividade. Mas você pode ter um sorriso até comedido, que vai, mais uma vez, reforçar essa sensação de acolhimento e de proximidade, né? Uma postura mais aberta também, né? Que não precisa necessariamente ser os braços abertos, mas uma postura levemente mais aberta, né? Mais acolhedora, eventualmente um corpo até indo um pouco para frente, como que se quisesse ouvir o outro, podem demonstrar, podem dar conta desse recado de eu estou aqui para você, eu estou solícito à sua demanda, né? Então vejam que eu falei aqui de elementos que podem também, na verdade não é que podem, eles devem, né, ser intencionais dentro da sua foto profissional. Eu posso optar, por exemplo, por fazer aquele olhar mais distante, que eu não faço contato visual com a câmera, um olhar mais, eu estou aqui pensando no meu mundo das ideias, e de repente isso faz sentido dentro da sua área de atuação. Ou o olhar mais firme mesmo, eventualmente pode fazer sentido. Mas o que eu quero é que você tenha intencionalidade nesses elementos. Pense na sua postura, eu até falei, né? Algumas posturas, inclusive, formam ângulos ou linhas que também ajudam a reforçar credibilidade, ou criatividade, ou acolhimento, né? E volto a provocar você que não viu aí o episódio em que eu falei de linhas e formas, que você busque esse episódio. Vou até tentar deixar esses links aqui na descrição para ajudar vocês, tá? Mas voltando, tenha intencionalidade na sua linguagem corporal, porque ela vai ajudar muito a contar essa história, tá? Não esqueça de ter intencionalidade, então, no olhar, na conexão ou não, né, que o olhar possibilita, no sorriso, que também pode estar presente de maneira mais expansiva ou mais comedida, ou simplesmente não estar presente, né? E na sua postura, mais fechada, mais aberta. O que esses pequenos detalhes contam sobre a pessoa que você é, sobre o profissional que você quer se mostrar e como esses elementos vão contribuir para o seu posicionamento. Eu quero que, nesse sentido, você faça essa reflexão e tenha controle aí sobre esses elementos na sua sessão fotográfica. Eventualmente, treine na frente do espelho, né? Selecione uma pasta de referências que vai te ajudar na hora da sessão, até para mostrar para o seu fotógrafo como que você acha que deveria ser, né, o resultado final do seu processo aí fotográfico. Tenha participação nesse processo, não deixe que esse processo seja também resultado do acaso, ok? Tudo deve ser intencional e nada deve ser fruto do acaso. Volto a repetir. O terceiro elemento que é muito importante para a sua narrativa visual, para a narrativa dessa imagem fotografada, é o cenário.
E a gente tem várias possibilidades de cenário, né? A gente tem um estúdio, que quase não tem elementos ali no cenário, muitas vezes. Mas a gente também tem a possibilidade de fazer uma fotografia num lugar real, né? E que muitas vezes vai te ajudar a contar essa história que você quer contar para quem vai ver a sua fotografia profissional. Vou trazer aqui o exemplo de um personal trainer. Pode ser que para um personal trainer faça mais sentido na narrativa visual profissional que ele tem, fazer uma fotografia num cenário real, em algum lugar que tenha a ver com essa questão da atividade física, né? E aí, aqui cabe uma reflexão bastante interessante. Talvez para o personal trainer comunicar credibilidade, confiança, segurança, não caiba, né, esse profissional estar vestido com elementos de alfaiataria, né, eventualmente numa postura fechada, carrancuda. Talvez, para que esse profissional consiga transmitir credibilidade dentro da área profissional que ele atua, faça muito mais sentido ele estar trajando roupas esportivas, estar numa postura, eventualmente até dentro também de atividade, né? Então veja, e aí essa reflexão é super importante, e muito embora eu esteja falando agora, quase no final do episódio, vale para todos os outros elementos que eu já trouxe. É muito importante o contexto profissional em que você atua, né? É isso que vai, na verdade, dar base para a intencionalidade que você vai colocar na escolha de todos esses elementos, né? Vestuário, linguagem corporal e, por fim, o seu cenário. Pode ser, como aqui nesse exemplo do personal trainer, que para você faça muito mais sentido dentro de uma construção de confiança, de mensagem de confiança, trazer então você em atividade, né? Se for, por exemplo, um personal trainer especialista em emagrecimento, pode ser até que você esteja ali sem camisa, né? Tomado aqui os devidos cuidados para essa mensagem não acabar virando outra coisa, mas assim, pode ser que mostrar um corpo magro dentro da sua narrativa visual seja importante para construir o conceito de credibilidade e confiança. Eu sei o que eu estou fazendo, olha que eu sou meu próprio testemunho. Então, o contexto, ele pode sim mudar alguns daqueles elementos, inclusive que a gente já comentou ao longo do episódio. Vestuário, a escolha, né, da sua linguagem corporal. E, obviamente, o próprio cenário, né? E aí, como eu falei, pode ser que um cenário real te ajude mais a contar a história que você quer contar com a sua fotografia, mas você também pode fazer numa foto em estúdio com pouquíssimos elementos dentro desse cenário. Mas é importante que esses elementos te ajudem, então, a contar a história que você quer contar, né? Que eles reforcem essa narrativa. E principalmente que eles não joguem contra, né? É o que eu falei, muitas vezes vai estar na cor a mensagem. É um fundo, por exemplo, infinito. Se é um fundo escuro, ele vai me ajudar a trazer credibilidade, confiança, seriedade, formalidade, um pouco de distanciamento. Se é um fundo mais claro, né, de uma cor talvez um pouco mais acolhedora, eu vou trazer os atributos de acessibilidade, proximidade, suavidade, acolhimento de maneira geral. Então, é importante que cada elemento, e até a ausência desses elementos, seja intencional. Se eu tenho uma cadeira compondo o meu cenário, que tipo de cadeira é? Que cor que ela tem? Quais os materiais, né? Pode ser que, por exemplo, também para gerar acolhimento, eu insira um pouco de verde, uma plantinha, ou a madeira. A madeira é algo que lembra a natureza e dá aquela sensação de acolhimento, né? Assim como o verde das plantas. Pode ser que não, talvez eu queira realmente reforçar a seriedade, e aí talvez eu traga móveis com linhas mais retas, ou até um pouco mais modernas, um pouco mais inclinadas. Cada um desses elementos me ajuda a contar a história que eu quero contar. E mais uma vez, eles precisam ser muito intencionais. À medida que a gente vai somando a presença desses elementos, né, a presença intencional desses elementos, a gente vai conseguindo reforçar a nossa mensagem e o nosso posicionamento profissional. Vamos sempre ter em mente que vestuário, linguagem corporal e cenário dentro de uma fotografia profissional não podem ser mero acaso. Eles precisam ser estratégicos e intencionais
sempre, porque é através desses elementos que a minha mensagem vai ser transmitida para quem olhar aquela fotografia profissional. Bom, se você chegou até aqui comigo, eu espero que você tenha entendido o valor de uma boa fotografia profissional. Ela é um verdadeiro e um belo investimento na sua carreira e no seu posicionamento. E aí, não tem como, né? Eu preciso te fazer esse convite. Se você nunca fez uma foto profissional, a hora é agora. Faça a sua foto profissional. Além de ser uma ótima experiência, como eu falei, vai te ajudar muito no fortalecimento, na construção do seu posicionamento profissional. Se você já fez, pensa se não está na hora de refazer, porque isso também é importante. De tempos em tempos, a gente precisa refazer as nossas fotos profissionais, já que a gente vai mudando ao longo da vida. Seja pela própria passagem do tempo, né? Com sorte, todos nós envelheceremos. Seja porque, de fato, você mudou como profissional, mudou na narrativa que você quer contar, né? Então, de tempos em tempos, é válido refazer esse processo, é válido passar por uma nova sessão fotográfica, tá? E também quero trazer 2 pontos aqui de atenção na contratação do profissional que for fazer a sua sessão fotográfica. Hoje em dia nós temos ótimos profissionais, mas é importante que você conheça o trabalho dessa pessoa antes de contratá-lo. É muito comum, né, que esses profissionais tenham um verdadeiro portfólio ali nas redes sociais. Então, procure um profissional com o qual você já se identifique com o trabalho, né? De certa forma, eles desenvolvem ali estilos específicos. Então, é importante que você se identifique com esse estilo fotográfico e também com a maneira do profissional trabalhar, né? Tem alguns profissionais que são mais detalhistas, que querem te conhecer um pouco mais, trocam um pouco mais. Outros, digamos assim, tem uma forma mais prática, né, de trabalhar e não vão se envolver tanto com a sua narrativa. Eu sugiro que você tente contratar um profissional que se envolva mais com a sua narrativa, porque eu acho que ele vai te entender melhor, vai entender melhor esses elementos que a gente conversou aqui hoje, né? E, obviamente, o resultado vai ser muito melhor, né? Agora, e aí vamos para o segundo ponto de atenção. Você precisa tomar as rédeas desse processo. É muito importante que você seja protagonista desse processo, que você troque com esse profissional, fazendo com que ele entenda qual é a mensagem que você quer transmitir, né? Então, sugiro que se você não fez esse exercício ao longo do episódio de hoje, você reveja o episódio, né? E comece ali escrevendo, elencando qual é a sua mensagem, né? Em termos de vestuário, como você acha que essa mensagem pode ser transmitida? Em termos de postura, linguagem corporal, né? Busque referências visuais, né? Hoje em dia é muito fácil achar referência visual, até a inteligência artificial pode te ajudar, né? E tente chegar a alguma conclusão sobre o cenário, né? Ele ajuda a contextualizar a sua narrativa, ele pode ser um cenário real, é melhor que seja um estúdio, né? Que elementos a gente traria, você teria nessa composição aí de cenário, né? Leve tudo isso ao profissional selecionado, troque com ele, faça com que ele entenda o propósito, né, dessa fotografia, que mensagem que você quer que essa fotografia transmita intencionalmente sobre você. Para finalizar, como sempre, eu vou te convidar, caso você ainda não tenha me seguido aqui no perfil, que você siga meu canal, que você acione o sininho ali, para sempre que eu publicar novos conteúdos, você ser o primeiro a saber. Isso me ajuda, faz com que meu conteúdo chegue a mais pessoas, inclusive ajuda muito também se você curtir e comentar, né? Faz com que a plataforma entenda que o meu conteúdo tem relevância, né? E ofereça a mais pessoas, tá? Então, me ajude a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, a esse canal a crescer, porque assim eu fico aqui toda empolgada e trago mais e mais informações para você. É isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau!